analisar o, o top 8 do Pré-Modern Championship de Viseu, que decorreu no dia 14 de setembro. E o primeiro deck que vamos analisar vai ser o Lens do Manuel Soeiro. O Manuel é um jogador que eu conheço bem. Eu joguei contra ele na terça-feira anterior ao torneio de Viseu com este deck. Era um produto que ele estava ali há algum tempo a analisar e eu gostei bastante do deck. Não conhecia, nunca tinha jogado. Não conhecia o Mana Bound. O Mana Bound é uma carta muito engraçada que diz que durante a fase de descarte podemos pôr todas as terras que temos da mão em jogo e se fizermos vamos descartar todas as outras. A sinergia funciona muito bem porque o deck tem 32 terrenos e além disso tem Call of the Earth, que pode ser jogada com flashback, Deep Analysis, que também pode ser jogada com flashback, o Mulch, que é uma carta que antes de fazer a situação do Mana Bound, ativar a trigger da Mana Bound, podemos encher a mão com terrenos para depois os poder descartar. E tem os upheavals porque para devolver para a mão as permanentes todas do jogador e depois consegue-se a Mana Bound entra para uma verde, baixa-se uma floresta ou um terreno que dê mana verde e pode-se meter os terrenos todos logo de seguida enquanto o outro ficou sem terrenos. Tem naturalizares para defrontar todas as encantamentos e artefactos chatos que existem no formato, os Powder Kegs para controlar criaturas e artefactos, e tem aqui ele levou a Viseu uma criatura, 2 gigapids, que é uma criatura muito engraçada, principalmente contra controle, e não só, porque no final da upkeep, se estiver no cemitério, podemos descartar uma carta e trazer o gigapid de volta para a mão. E 5 manas para este deck é muito pouco, não há grandes problemas e é uma criatura que é difícil de lidar com ela. É um deck que no primeiro jogo o Manel teve um pouco de azar com o matchup que teve, apanhou um Reanimate e correu-lhe um bocadinho mal. Foi o que eu disse quando falei com ele: Manel, estes decks quando funcionam é uma coisa assustadora, quando não funciona dói um bocadinho. E foi basicamente o que aconteceu, porque ele não tem removals de criaturas. O Upheaval é um feitiço que demora um bocadinho, embora dê para fazer cedo, mas mesmo assim estamos a falar de 6 manas. E então um deck muito rápido como o Reanimate foi duro para ele. De qualquer forma, acho que o deck é muito agradável. Não é aquele deck óbvio do que nós temos no formato. Muito fã de jogar. A primeira vez que joguei contra ele, perdi o primeiro jogo, ganhei os outros 2. Mas sempre com muita aflição, porque é um deck que estranhamente para mim, na altura que não o conhecia, tinha muitas soluções e acabaram por ser 3 jogos muito engraçados com o Manel na terça-feira anterior ao torneio de Viseu. No sideboard tem aqui as ferramentas, o tool habitual, 2 shields para decks vermelhos, o Crumble
contra alguns, principalmente contra Dreadnought e outros artefactos chatos. O Curse Totem, na minha opinião, não sei se mais um Curse Totem que não fazia falta aqui, porque há muitas criaturas. Há muitas criaturas com habilidades chatas e a gente consegue pará-las. No outro dia estavam a perguntar o Curse Totem para elfos. O Curse Totem foi um jogador internacional, não sei a nacionalidade dele, mas ele estava a perguntar se valia a pena ter o Curse Totem só por causa de elfos. E ele estava a jogar de mono blue Dreadnought. E eu disse-lhe assim: elfos, temos Whipcorder, Waterfront Bouncer, temos muitas criaturas com habilidades chatas contra o Dreadnought que a gente não quer que elas ativem. Aqui acho que também há algumas criaturas chatas. E não sei se mais um Curse Totem não fazia aqui falta. Outra coisa, uma carta que eu não conhecia, e o Manel mostrou-me, que é este Envolve, para anular feitiços. E a verdade é que é uma carta que é capaz de ser bastante importante, porque os Armageddons e Cataclismos e feitiços semelhantes são se calhar a maior ameaça que ele tem, e fica aqui muito bem. Mais o neutralizar, porque eles são como os pensos rápidos, fazem falta em qualquer casa. As Stormots também, hoje em dia, cada vez mais decks a jogar com o cemitério, e parece-me uma carta essencial. As 4 Zuranorbs, compreendo o medo do Manel com principalmente o Sly, mas não sei se estas 4 cópias não será uma a mais. Portanto, na minha opinião, e vale o que vale, trocava se calhar uma Zuranor por um Curse Totem. Sim, já há aqui outras coisas boas contra o Sly. Há várias Manlands que podem controlar o jogo do adversário, pelo menos controlar os pups um bocadinho, e mesmo os fanáticos. A única coisa que não vai parar é o Grim Lavamancer, mas mais uma vez Curse Totem serve para estas habilidades das criaturas chatas. Além disso, tem as Call of the Earth, que são das melhores cartas, para já uma das melhores cartas do formato, na minha opinião. E depois contra Sly num deck com tanta mana, é incrível, porque tanto para as criaturas como obriga a gastar os spells vermelhos para fazer removal ao Call of the Earth e troca 2 cartas por uma. O Grim Lavamancer, mesmo que esteja na mesa, não consegue só por ele matar o Call of the Earth. E os Powder Kegs também funcionam incrivelmente bem contra Sly, tanto para partir todas as criaturas são de uma mana, excepto a Esfera de Raios, e também para partir os Cursed Scrolls. A minha experiência tem-me dito que o Powder Keg é das melhores cartas para jogar contra Sly. Não sei se toda a gente tem a mesma opinião, mas eu tenho-me dado muito bem. Juntamente com o Gigapid, que é uma carta que não pode ser morta por burn, e que tem atropelar. Acho que é um tool já bom para jogar contra o burn, contra Sly. Muito provavelmente
tiraria aqui as Deep Analysis porque temos que pagar a vida. Também os Upheavals não me parecem a melhor carta do mundo. E se calhar as 3 Uranorbs, os 2 Shields, e muito provavelmente um Curse Totem seria a minha escolha para jogar contra Burn. Este é o deck que o Manel trouxe, bastante interessante. É um deck a ter em conta. Segundo deck que vamos avaliar é o Black White Control do Telmo. O Black White Control é um deck que eu gosto bastante. É um deck que entra na categoria do Land Steel e do Rock. São decks com tools para praticamente tudo. Não há nada que o Black White Control não consiga lidar. Tem draw com o Eternal Dragon e com o Skeleton's Crying. Tem removal de criaturas, a mais forte que existe, que é a Swords to Plowshares. Tem descarte do melhor descarte que existe, o Duress e o Verdict. Juntamente só falta aqui a Cabal Therapy, mas para mim estas 3 são as 3 melhores cartas de descarte. Tem 2, o Duress que eu posso escolher, o Verdict porque posso ganhar a vida, posso fazer a mim próprio para ganhar a vida, e é uma carta 2x1. Tem removal maciço ou massivo como o Wrath of God, e temos aqui removal de cemitério com a Furnace, isto tudo de main. Depois temos o Exalted que dá para ganhar vida e é uma criatura que eu acho que é muito forte. No outro dia estava a ouvir o Mike Flores a dizer que ele acha que está a perder um bocadinho o Exalted Angel. Eu não concordo. Acho que se calhar os decks que têm o Exalted Angel é que não estão a fazer tão bons resultados, e mesmo no Replenish antigamente jogava-se com 4 Exalted, está-se a começar a jogar com um bocadinho menos, e percebo o que é que ele quer dizer, mas não concordo a 100%. Depois o sideboard, que o Telmo escolheu, tem um copo red, um desenchante que também é essencial, as 3 pragas, um tutor para ir buscar todas as coisinhas que nós precisamos, como o copo que já falámos, o copo red, o selo, a Sphere of Law, a Tormod, a Warmth. Acho que é muito engraçado. A única coisa que eu não gosto aqui, muito sinceramente, é a falta de sinergia que existe entre o Rotting Geckos e a Furnace. Eu tenho Black White Control, já joguei várias vezes com ele. É um deck, como eu já disse, que gosto bastante, e sinceramente acho que estamos a remover cartas para depois fazer o Rotting Geckos. Não vamos tirar o partido que o Rotting Geckos pode fazer. Portanto, na minha opinião, eu jogava ou com as Furnace ou com os Rotting Geckos, e se ele está a gastar 4 slots, 2 de main e 2 de sideboard, com essas 4 slots não acredito que haja nenhum deck que trabalhe com cemitério que lhe possa meter medo. É uma questão de opção. Também acho que, sinceramente, na minha opinião, falta um smoother de board, porque alguns dos decks mais fortes do formato neste momento usam criaturas que o smoother é incrível. Dreadnoughts, Terravores,
Pups, Psychotogs, seja Korean Dryads, pronto, várias criaturas em que o smoother funciona muito bem. Eu teria mais um smoother de main, mas claro que isto são opções que as pessoas têm. E também no sideboard, muito provavelmente trocaria as 3 pragas, metia só 2 e os 2 infestos passavam a 3. E explico já porquê. Tanto goblins como elfos, que são um dos grandes alvos da praga fabricada, joga com Color of the Claw, e a gente limpa uma mesa e depois ficam lá meninos 2-2 a chatear-nos a cabeça. E a praga funciona muito bem contra muito tipo de criaturas, não é só com goblins e elfos. Mas nestes casos, que são dois decks muito fortes, o Infest funciona muito bem, porque é até ao final do turno, e mesmo que ele faça o Color of the Claw, limpa-lhe a board completa e não lhe enche a board, como eu tenho visto acontecer. De resto, acho que a toolbox do tutor com Warmth, Tormod Crypt, mais uma vez, acho que está muito heavy para o cemitério. Mais uma vez, o Tormod e o Otting Echoes não têm uma boa sinergia. Eu acho que tirava muito provavelmente, como ele tem as 2 Furnace de main, deixava as 2 Tormods de sideboard. Com mais um tutor, estamos a falar de 3 Furnace ou 3 Tormods, porque quando fazemos o tutor podemos escolher aquela que nos dá mais jeito. E embora eu respeito muito o decks que estejam a jogar de cemitério, acho que são dois slots que eu meteria para outras coisas. De resto é muito standard. Não há assim muito a inventar. Os 25 terrenos parece-me perfeito. Gosto muito que ele tenha... há versões a jogar com Lagoa Espelhada. Sinceramente não vejo porquê. E o Burn gosta muito do Price of Progress, e pode ser duro para que se andarmos a jogar com muitos terrenos especiais. Eu jogo na minha versão com 4 terrenos que dão para fazer cycling, que se tiver uma mão má a nível de quantidade de terrenos, posso metê-la em jogo. Senão, a maior parte das vezes é para fazer cycling, porque é um deck que sem ser o Scrying, não tem draw, e muitas das vezes a gente passa 2 ou 3 turnos a comprar terrenos quando precisamos de buscar alguma coisa importante. E acho que os terrenos com cycling aqui casam muito bem, mas mais uma vez é a minha opinião. De resto, acho que é um deck bastante engraçado. Falta-lhe qualquer coisa ainda, falta-lhe a explosão, não sei. Já andei a pensar, 4 Scryings, pode parecer demasiado, mas muitas das vezes a gente compra muitos terrenos. Não sei o que é que aconteceu, o que é que acontece ou porquê disso, mas mesmo muitas vezes secando o deck com o Eternal Dragon, eu sinto isso, e isso obriga-me a ter que estar a fazer a ativar o trigger no meu upkeep dos 5 terrenos, para devolver o Dragon para a mão para fazer outra vez o cycling. E há decks muito rápidos e agressivos, e quando a gente apanha decks de controle, acho que é um deck que se porta muito bem.
quando apanhamos decks muito agressivos, temos que ter outras opções. E por isso é que eu, na minha versão, tenho um bocadinho diferente. Mas é um deck muito engraçado. Tive pouco tempo para ver o Telmo, quase nada, mas gostei do que vi. E acho que é uma boa escolha para um deck, boa escolha de deck para um torneio com bastantes pessoas. O próximo deck que vamos analisar é o Stasis do Vitinho, do Vitor Silva. É um deck que eu conheço muito bem. Gosto muito do Stase. Sei que é um ódio pessoal de algumas pessoas, mas eu gosto muito deste deck. Também conheço muito bem, porque já joguei muitas vezes contra o Vitor. Conheço tanto da parte de defrontar de adversário, como também de jogar com este deck. Portanto, é um deck que me dá sempre muito prazer em poder falar sobre ele. A versão do Vitor tem root mazes. Já o Vitor foi o nosso convidado no primeiro episódio, portanto já falámos um bocadinho sobre isso. O root maze a mim não me agradou logo desde o início, embora me tenha mudado um bocadinho a minha opinião. Torna o deck assim um bocadinho diferente. Claro que tem a vantagem, quando ele depois está em jogo, de poder os artefactos e os terrenos entrarem virados. Isso é uma vantagem muito grande, e se as Stasi já estiver em jogo, a maior parte das vezes é GG. Mas também vai tirar aqui alguns slots que são importantes para outras coisas. De qualquer forma, acho que perde um bocadinho aqui numa Black Vise. Normalmente os decks que usam Root Maze só usam 3 Black Vise, ao contrário das 4. Eu acho que as Black Vise são essenciais, claro que é assim que a gente mata. Custa-me jogar só com 3, mas de resto parece-me que está tudo cá. Os Arcane Dynasties contra Spells anula as 2 manas, muito essenciais antes das Stasi entrar em jogo. Os tutores, os foils e os dazes essenciais depois das Stasi entrar em jogo. O Vitor usa um tutor que funciona muito bem com ele. O tutor branco para ir buscar ou propaganda, ou root maze, ou Stasi, consoante precisar, ou mesmo a Black Vise. A mana short acho que é uma carta que torna este deck ainda mais perigoso, porque no final do turno fazer a mana short, se é um deck que não tem anulas, vai resolver e vai estar todo virado, e depois a Stasi entra no turno a seguir, e é muito duro. Contra decks de anulas também pode gasta uma anula, ou então a gente faz ali uma troca de anulas para ver quem é que tem mais, e no meu turno, se ele se virar muito e se ele gastar muito, eu posso baixar a Stasi sem tanta resistência. Os gashs são essenciais. No deck de Stasi é essencial. Aliás, acho que ele não funcionaria com a forma como funciona se não fosse os gashs, os tortos e os dazes. Muito sinceramente, acho que são das cartas que fazem com que este deck tenha a força que tem. Os impulsos, pronto, é o draw, é a procura da Stasi. Temos então os 4 impulsos e, neste caso, um tutor para tentar para procurá-la. O Shadow Vapor, que também fazem aquele combo engraçado de, no final do turno, mando a Stasi para a minha mão,
para depois poder desvirar, e se eu me apetecer ou se eu precisar, ainda posso sacrificar um terreno e mandar uma coisa importante dele para a mão dele. Acho que, pronto, é uma carta essencial, nem sequer há conversa sobre esta carta. Tem também aqui uma propaganda. Coisas engraçadas ou diferentes do deck do Vitinho. 61 cartas, aqui está o medo que ele tem dos terrenos, ele joga com 23 terrenos. Vocês ouviram no primeiro episódio a maldição que deve ser uma maldição índia ou assim, que ele nunca consegue ter as ilhas que precisa. Portanto, ele joga com 23 terrenos e, surpreendentemente, na minha opinião, não joga com um boomerang. Eu na minha versão jogo com boomerang, mas claro que não dá para ter tudo. Ele tem aqui as propagandas e a Root Maze, que são cartas que eu não tenho de board na minha versão, nem o tutor. Portanto, claro que eu tenho mais uma Vise, mais um Thworth e mais um Daze, e é a opção dele. Uma coisa que a gente tem que ver em relação ao Vitinho é que há muito pouca gente neste mundo a jogar Magic que vai ensinar ao Vítor a jogar de Stase. Ele é um mestre, é mesmo especialista, é alguém que domina este deck de uma forma muito, 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 muito boa. Claro que todos nós cometemos erros. Ele tem a estratégia dele de jogar, e é um deck que sofre um bocadinho para elfos, como nós falámos no programa. Se não fosse o elfos, acho que este deck poderia estar um bocadinho mais acima do que está. Aquilo que acontece em relação ao elfos, que já falámos muitas vezes com o Vítor, é que ele já sentiu a tentação de sideboardar forte contra elfos, com hibernações e com Cursed Totems, mas depois perdia para outras coisas, perdia na mesma muitas das vezes, e mais vale olhar como um matchup quase impossível e então apostar no sideboard contra outras coisas, como ele tem aqui. Mais contra vermelho, o 3 shields, um Blue Elemental e 4 Hydroblasts faz aqui um conjunto de cartas que torna este deck ainda mais forte contra tanto Goblins como Burn, que são dois decks Tier 1, dois decks dos mais usados no formato, e que não é muito fácil, ou seja, torna mais fácil para os Taz e mais difícil para os adversários este matchup. Tem também os 4 anulos. Os anulos também, ainda hoje ouvi dizer de um jogador que para ele era a melhor carta de sideboard do formato. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Eu acho que aqui funciona muito bem. Não sei se nas TAS 4 anulos parece-me um bocadinho demais, se calhar 3, porque ele já tem muitas anulas, mas sim, é uma carta importantíssima. Duas propagandas. O Vitinho funciona muito bem com as propagandas e sabe usá-las muito bem. Com aquela de board torna muito mais difícil contra decks beatdown, decks criaturas que podem se tornar chatos. A mana short também contra decks de control. Principalmente contra decks de control, eu acho que a mana short é uma carta fantástica, e acho que o deck que o Vítor apresentou está muito próximo do máximo que o Stase consegue dar. Claro que uma outra nuance, consoante as nossas formas de jogar, pode ser um bocadinho diferente para um ou para o outro, mas
excelente deck e excelente jogador a jogar com este deck. O quarto deck que vamos abordar é o Green Red Ponza, do nosso grande MVP, o Rafa Marques. É um deck Tier 1, um deck que eu acho que pode ganhar um torneio grande ou vários torneios grandes. Dá-me a ideia que é um deck que tem levado um bocadinho de ódio nos últimos torneios. Estava um bocadinho à espera mais dele, tanto na Lobster.com como no campeonato europeu. Só que é um deck. Estes deck Prisons são muito chatos e têm tendência a levar muito ódio. Acontece com o Stase, dá-me a ideia que está a acontecer um bocadinho agora com este deck. E mesmo com o Replenish, são decks que têm levado um bocadinho o ódio. É compreensível, porque são decks que se nós não tivermos ódio, eles são muito fortes. Vamos analisar a versão do Marques. O Marques é um jogador que segue normalmente listas vencedoras, mas sempre com o cunho pessoal dele. Ele tem ideias muito próprias, segundo a forma de jogar, e ele tem aqui algumas coisas que saem um bocadinho fora do normal. Tem outras que acho que estão muito dentro da normalidade. Os 4 Terravores, pronto, é óbvio, as 4 esferas também, as 3 Moxes neste deck também com consistência é muito utilizado. Eu também na minha versão só utilizo 3 Moxes. 3 Naturalizes de board, muitos só utilizam 2. Eu também gosto de utilizar 3 Naturalizes de board por várias razões. Essas razões são os de Sabos Web, que cada vez são mais usados contra este deck, e então o Red Green Ponza tem que ter soluções de board para lidar com eles. E também há muita gente a jogar neste momento, principalmente com Phyrexian Furnace de main, e também pode ser um problema muito grande, e então eu acho que os 3 Naturalizes são para mim obrigatórios. Depois o Rafa tem aqui 2 Piroclasmos e um Earthquake, o que mostra que ele tem um respeito muito grande por decks de criaturas, elfos, goblins, mas não só, outros decks que utilizam criaturas. 4 Winter Grasps, 2 Thermocasts e 2 Stone Rains. Eu aqui não consigo concordar com a utilização do Stone Rain. Eu sei que o Marcos gosta muito do vermelho, e dá-me a ideia que isto tem pouco vermelho para ele começa a ficar com alguma comichão, porque é complicado. O Francisco Paulo Cheque, há uns tempos, quando começou a desenvolver este baralho, falou, principalmente no segundo jogo, a dificuldade que há em baixar a Stone Rain e poder fazer um Red Elemental Blast ou um Pyroblast, uma anula do adversário, ou seja, ter as 2 manas vermelhas é mais difícil. Neste caso acho que as 4 Thermocasts é o mais óbvio, porque é um deck basicamente verde com um splashzinho de vermelho, e é mais fácil ter 2 manas verdes do que uma mana vermelha. E então eu, na minha opinião, e outra coisa é que a Stone Rain podem levar Hydro Blasts, Blue Elemental Blasts, e o Thermocast não pode. Portanto, na minha opinião, eu jogaria com os 4 Thermocasts, embora não seja assim uma coisa muito diferente. Acho que é importante. Depois, os 4 Oath of Druids, como é óbvio, o Ponza Oath tem que levar Oath of Druids, é a grande força deste deck. E depois as 3 Sylvan Libraries, compreendo
mas também tenho, ao longo do tempo que tenho jogado com este baralho, apercebido que as Shivan Libraries são muito fortes. E a primeira vez que eu vi as 4 Shivan Libraries ri-me, porque estranhei, e agora primeiro estranha-se, depois entranha-se, e neste momento jogar sem as 4 Shivan Libraries também me dá comichão, portanto não consigo jogar. Não consigo jogar, e acho que sinceramente é fundamental 4 Shivan Libraries. O Marcos aqui, da versão que ele tem para mim, é basicamente a única diferença é os 4 Thermocaster em vez de Stone Rain, e o Earthquake tirava e metia uma Shivan Library. É assim que a minha versão está de Rain Grid Ponza. Em relação a terrenos, 28 terrenos, exatamente o que eu utilizo, muito standard, e exatamente os terrenos que eu uso: uma montanha, 3 florestas, as 4 Carplusans, a Uda de Futil, 4 Mishas, 4 Richadans, 4 Wastelands e 4 Treetop Village. Aparece-me o melhor, o melhor para este deck, pelo menos pelo aquilo que eu tenho jogado. Acho que é o ideal. No sideboard, pronto, como ele meteu mais um Earthquake, não tem necessidade dos 2 Piroclasmos, assim consegue meter um Crumble. O Crumble é uma carta muito interessante, e acho que fica bem aqui, sinceramente. 2 Tormods, porque é essencial lidar com os cemitérios. Já falei noutros decks que avaliei hoje. Embora a Tormod também vai limpar terrenos que o adversário tem, que poderia inchar o Terravor, a questão é que há decks, e já falámos de Replenish e Reanimate e outros assim, que é importante a gente conseguir limpar o cemitério dele. Portanto, não me parece muito as 2 Tormods. Ele não usa a Furnace é melhor contra certos matchups, contra outros é pior. Portanto, é uma questão de meta, e é uma questão do que a gente gosta. O Powder Keg é uma carta muito forte, eu gosto muito do Powder Keg, é uma carta muito boa contra muitos baralhos. Eu não uso na minha versão, mas compreendo também a presença dele aqui. Os Carsatotem parece-me pouco, mas também, como ele tem 3 Piroclasmos e um Earthquake, também acho que é aceitável. Um Red Elemental Blast e 2 Pyroblasts. Eu gostaria de ter mais um, sinceramente, 2-2, porque há muitos decks azuis com muita força, e sentia-me melhor com 2 Reds e 2 Pyroblasts. No entanto, o Marcos tem aqui um Spice muito engraçado, que são as 2 Black Vice. Eu joguei com ele em Viseu, empatei com ele no Suíço, e foi com a Black Vice que ele me encostou à parede. E eu perco o segundo jogo por causa da Black Vice. Portanto, não posso estar a dizer mal dela, porque funcionou super bem, e contra certos tipos de decks é uma carta incrível quando vem de mão. Quando nós temos mão e entramos turno 1 no play Black Vice, o adversário já está a levar 3 pontos de dano antes de se mexer, e é muito forte. Depois, quando vem a meio de jogo, acho que perde um bocadinho a força, mas pronto, ela está cá para isto.
As duas Call of the Year parecem pouco. Isto é uma questão, pronto, de escolhas, parece pouco. Acho que num baralho que pode levar muito ódio e cemitério e em que os terravores podem ser reduzidos a nada, e em certos matchups em que, por exemplo, o Oath of Druids não funciona, com decks sem criaturas, os Call of the Year são fundamentais. Eu não me lembro agora bem se tenho 3 ou 4, mas acho que tenho 3 Call of the Years na minha versão, e também tenho 3 Juranorbs na minha versão, porque respeito muito o Burn. Eu ainda há pouco tempo, antes do europeu, estive a jogar com um dos melhores jogadores espanhóis, o Sete, e ele teve a treinar comigo para o europeu. Ele estava de Burn, eu estava de Red Green Ponza, e fizemos muitos jogos. Foi muito equilibrado, muito equilibrado, mas eu senti que eu tinha duas Juranorbs, e estive a falar com ele, e acho que é fundamental a traceira, e meti, e acho que é importante porque Burn é o deck mais utilizado, e se jogarmos contra Burn e se não tivermos um Oath ou um Terravor para meter em que a gente consiga de alguma maneira fazê-lo crescer sem o Oath, pode se tornar muito complicado, porque a velocidade que o Burn tem, e mais Sulfuric Vortex, pode tornar a Zoranorb quase inútil. Aconteceu-me várias vezes de ter que sacrificar terrenos antes a resposta à entrada da Sulfuric Vortex, para conseguir ganhar a vida, para depois poder sobreviver. O problema é quando as Uranorbs não jogam de mão. Para já, não podemos meter logo, porque ele pode fazer overload, e eles jogam com overload por causa das Uranorbs. Portanto, temos que ter ali naquela altura em que a gente já consegue começar a meter bichos ou Terravor ou Call of the Earth, e depois ganhar vida para não levar com o dano direto na cara, e morrer, porque principalmente uma carta muito chata contra nós é o Price of Progress, e até para nós podermos sacrificar os nossos terrenos especiais é importante a Zoranorb. Portanto, eu na minha opinião, não abdico de 3 Uranorbs por causa daquilo que disse. O Price of Progress pode dar danos estupidamente grandes, e nós temos que ter muito cuidado a colocar terrenos especiais, e as mísseras e as tritops, não podemos ter medo delas morrerem, ou em troca com bichos deles, ou em troca com dano direto, porque depois, se o Price of Progress bate com muitos terrenos especiais, o Price of Progress é um vermelho e um incolor, instantâneo, é uma carta que entra fácil, derrete completamente este deck, da mesma forma que o de Savage Web também derrete este deck. Portanto, são, na minha opinião, segundo aquilo que eu vi, aquelas cartas piores contra nós. Daí, para mim, 3 Uranorbs e os 3 Naturalize de main, mais um Naturalize de sideboard. Aqui o Marcos optou pelo Crumble, mas eu, na minha opinião, 3 de board e um Naturalize sideboard, e essencial, inegociável, e as 3 Uranorbs também, para mim, inegociável, e as 3 Call of the Earths, para mim, inegociável. Depois, a partir daí, é um bocadinho o gosto de cada um. Também jogo com 2 Piroclasmos de main e 2 Piroclasmos de sideboard, também é inegociável.
Depois ou vamos para um Crumble a mais, ou vamos para um Earthquake, ou vamos para o Ódio a Cemitério, consoante o meta, consoante os decks que estão a bater, ou as nossas dificuldades a jogar contra certos decks. No entanto, este deck continua a ser muito forte. Não é se calhar o bicho mau que parecia ser quando apareceu, em que já se falava em banir cartas e que era impossível e não sei o quê. Não, é possível jogar contra eles. No entanto, continua a ser um deck muito forte, muito interessante e uma boa opção para levar a torneios grandes. O próximo deck que vamos abordar, entrando já no top 4, é o Tide Control, o meu Tide Control, o Tide Control que eu levei. Se vocês virem aqui o que a página fala, o meu deck sai um bocadinho fora do normal deste deck por várias razões. Eu vou ser muito sincero. Eu, quando fui a Viseu, tinha jogado acho que uma vez com o deck na terça-feira anterior. Agrada-me imenso. Um deck que me agrada mesmo muito. Gosto de jogar de azul, gosto de jogar de nulas, gosto de fazer draw, tem muita coisa. A Tide é uma carta absurda, extremamente forte. Mas eu cometi aqui alguns erros que tornaram o meu deck um bocadinho mais fraco, e até temos aqui a possibilidade de comparar o meu deck com o do Edgar, que são os dois Tide Control, e a gente depois pode abordar um bocadinho sobre estas diferenças, estas nuances que cada um tentou utilizar. Eu vou já dizer que usava 25 terrenos, eu depois mudei logo a seguir a Viseu, porque houve um erro muito grande que eu cometi. As Quicksands não são terrenos, as Quicksands são feitiços que destroem criaturas. Não os podemos olhar para eles como um terreno, porque quando nós ativamos e sacrificamos a Quicksand, ficamos cheio de terreno. E eu senti um bocadinho isso, senti que faltava-me um terreno. Muitas vezes ficava curto de mana, e muito por causa disso. Nós temos o Dust Ball, temos as Quicksands, as Mysteries e as Fairy Conclaves também morrem, e nós precisamos muito de terrenos. Portanto, eu estou a jogar com 26 terrenos neste momento na minha versão, um bocadinho mudada desta que está aqui. E então 3 powder kegs, muito standard, acho que nada a dizer. Os 4 counter spells, os 3 mana leaks, também standard. Aqui meti um forbid porque tinha medo de ter muita carta morta na mão, e então com o forbid podia fazer o buyback, descartar cartas que não tivessem a fazer a falta, e guardar uma nula. Nunca funcionou em todos os jogos que eu fiz até agora, portanto eu tirei o forbid também da minha lista, e muito provavelmente os 3 Force Spikes ficam bem, até porque o Force Spike é um hardcast. Depois de uma Tide bater, o Force Spike é uma nula hardcast. Ele já fica todo depenado, e só um Force Spike normalmente é o suficiente para anular qualquer resposta que o adversário tenha. É uma carta muito manhosa, muito sneaky, e que quando a gente não está a contar, ela bate sempre. Tem outra vantagem, é quando os adversários sabem que nós estamos a jogar Force Spike, a tendência deles é demorarem mais um turno a baixarem o que tiverem que baixar, ou castarem o que tiverem que castar, e isso dá-nos um bocadinho de tempo. Nesta versão tinha 2 Teferis Response de main,
Eu sei que há muita gente que não gosta, mas eu acho essencial, né? Neste momento tenho só uma Teferi Response de main, porque eu mato com terrenos. Eu mato com as Mícheras e com as Fairy Conclaves, e eu preciso delas. E poder destruir um Rishadan Port e ainda comprar duas cartas, anular um Thermocast ou um Stone Rain ou uma pilhagem e poder comprar duas cartas é incrível. E isto precisa muito de draw. Eu vejo o Teferi's Response mais como uma carta de draw do que propriamente uma anula, mas é uma 2 em 1. Depois utilizo os Accumulated Knowledge. Acho que o Accumulated Knowledge é uma carta muito interessante neste tipo de baralhos. Se o adversário quiser meter ódio a cemitério só por causa dos Accumulated Knowledge, também vivo bem com isso. Mas de certeza que está a tirar outras coisas que vai precisar. E quando eles não têm o Accumulated, além de ser uma carta, um draw de 2 manas, quando começam a bater mais do que um no cemitério, começa a ser muito interessante. E juntamente com o impulso dá uma sinergia muito boa. Os 4 Xenovapors e os 3 Stifles é para fazer o combo com a Tide, também muito standard, nada a dizer. Eu nesta versão tinha os standstills, o standstill muito por causa... Tenta parar o adversário, é isso que o standstill tenta fazer, principalmente contra descarte, e assim é uma carta muito boa. Mas muito sinceramente, neste momento tirei os standstills para meter Factor Fictions. Como tenho mais um terreno, sinto que o Factor Fiction é uma carta muito forte, mesmo num formato que é muito rápido. O Factor Fiction continua a ser uma carta fortíssima, e então a poder meter Accumulated Knowledge para o cemitério para depois ativar aquele que eu tenho na mão, ou comprar outro e comprar mais cartas e buscar, ir secar o deck, porque às vezes este baralho sofre do mesmo problema do Black White Control, é que às vezes nós compramos aquilo que não precisamos. Embora este tenha mais soluções, com os impulsos e com os Factor Fictions e com os Accumulated, sofre um bocadinho disso. Às vezes a gente anda ali à procura e não vem aquilo que a gente quer. E por isso é que estas cartas são essenciais, e acho que é um deck que é bastante interessante. Para um jogador de controle não é difícil de jogar. Eu tive alguns jogos bastante difíceis com jogadores muito bons em Viseu, e ele respondeu. É o que eu digo, com os erros que eu tinha na construção do meu deck, até acho que ele se portou muito bem. No sideboard, 4 anulos, porque é essencial. Já falei ao bocado que o anulo é uma das melhores cartas de sideboard do formato, e estando a jogando de azul, em que não temos desenchants, não temos naturalize, não temos overloads ou outras coisas assim, o anulo acho que para mim é muito importante. Depois temos que ter cuidado com o vermelho, não é? Temos aqui o pacote anti-vermelho, 3 Blue Elemental, 2 Hydroblast e 2 Shields, que normalmente, juntamente com o resto que nós temos, acho que funciona muito bem. O Powder Keg é incrível contra Burn, mesmo muito forte contra Burn, mais forte do que algumas pessoas possam imaginar, porque a maior parte do que o Burn tem é de uma mana, seja Cursed Scrolls, seja
Grivolava Mansas, seja Pups, seja fanáticos. Ele destrói muita coisa. E se o adversário meter muita coisa, eu consigo parar bastante bem o burn. O Powder Keg contra Goblins é inútil, é completamente inútil. Uma carta a tirar. Da mesma forma que, na minha opinião, o Shield é mais forte contra Burn do que é contra Goblins, porque o Goblins tem o Warshift que compensa um bocadinho e os Shields contra Burn é uma barbaridade, é uma coisa mesmo muito forte. Depois, claro que normalmente os FOFs são piores contra Burn do que os Standstills. O Standstill é uma carta muito interessante contra Burn, principalmente com a quantidade de manlands que se tem. No entanto, há quem tire uma ou duas tides, ou tire mesmo as tides todas e tire este combo e jogue de peito feito contra Burn. Há quem deixe uma ou duas tides, tire um Stifle e uma Tide para meter esta quantidade, que ainda são 7 cartas. Mas depois é uma questão de estratégia de cada um. E acho que dessa forma se consegue jogar bem contra estes dois decks muito fortes, que são os decks vermelhos, Goblins e Burn. As 3 fornalhas, eu tenho 3 fornalhas porque acho que, como eu já disse, os decks que usam cemitério estão a aparecer, e um deck lento como este, se não controla o cemitério, está danado. Seja Call of the Earth, seja com Reanimates, mesmo Red Green Ponzas, os Replenish desta vida. Pronto, há muitos decks que utilizam cemitério. Esta carta deu-me o meu segundo jogo contra Reanimate. Muito forte. Aliás, os MVPs foram o Shadow Vapor e a Fornalha, porque senão não dava para ganhar a Reanimate, que é muito forte. Depois tenho aqui mais uma Teferi's Response, parece-me demasiado com esta de main. Neste momento tenho uma. Sinto também que me faltou aqui, por acaso não tive problemas, mas que podia dar problemas, hibernações. Acho que 2 hibernações, tenho que arranjar maneira de meter aqui 2 hibernações, não é fácil, não dá para meter tudo, mas acho que as hibernações são uma carta importante. Vamos agora já imediatamente ver o deck do Edgar, também um Tide Control. Aqui vemos muitas coisas similares, os 3 Powder Kegs, os 3 Shadow Vapors, os 4 Shadow Vapors, os 4 Contra Spells, e depois aqui vemos aqui mudanças, não é? Ele não usa os Accumulated Knowledge, usa 3 Factor Fictions e 3 Standstills, também me parece bastante bom. O 4 Force Spikes, 4 Impulsos e 4 Mana Leaks. Portanto, usa mais anulas do que eu e menos draw. Pronto, é uma questão de gosto. Aqui também estranho um bocadinho só ter 3 Fairy Conclaves, sinceramente. Um deck só mata com isto ou com o Dominate. Ele tem aqui Dominate, portanto eu não uso Dominate, portanto também pode ser uma estratégia que eu utilizo, mas e as 2 Quicksands, eu acho que 3 para mim é o ideal. O único problema que a Quicksand tem é óbvio, é não destruir criaturas voadoras, porque senão era um cartalhão absurdo, assim. É uma carta mesmo muito forte,
Mas pronto, são questão de opções e funcionou bem com o Edgar. E ele jogou muito bem com o deck, portanto, nada a dizer. No sideboard, vê-se que ele só usa 2 anulos, sendo que já tem muita anula, não precisa de muito mais. Tem um Blue Elemental e 4 Hydroblast, ou seja, faz os 5 que eu utilizo, e 2 shields, portanto o pacote contra vermelho é igual ao meu. Uso um Dominate, que é uma carta que pode ser interessante contra certos matchups, mas sinceramente não vejo necessidade de usá-la. Pelo menos até hoje não vi. Acredito que se calhar precisou de jogar mais com o baralho ou de ver mais alguém que jogue bem com o baralho para ver a importância do Dominate. É claramente uma carta apetitosa, mas quando uma pessoa precisa de espaço e não há, eu não consigo meter o Dominate. Tem um Teferi's Response só, mas também me parece, com a quantidade de anulas que tem, parece-me bem. E 2 Tormod Script, que como já disse, o Tormod é melhor contra certos matchups, piores contra outros. Como eu tenho 3 fornalhas, sinto-me um bocadinho mais à vontade. Por vários jogos tive mais que uma fornalha a derreter a cemitério. E depois dá aquele drawzinho goloso que faz a diferença. Mas a Tormod também é uma excelente carta. Portanto, decks similares, com algumas diferenças. Ambos fizemos top 4. Acho que é um deck que passa muito mal contra alguns matchups que não apareceram lá, como por exemplo o Elves, que é um deck quase impossível para o Tide Control. Assim como o Stase, não é? Também sofre para Elves. No entanto, acho que é um deck em torneios grandes muito interessante. Nós em Alicante tivemos 2 Tide Controls a fazer top 16, um fez terceiro lugar, que era lá o Chaval, como eles chamavam, que fazia impulso a ver 5 cartas, que fez lá umas batotas, que não queria ser gravado, não queria aparecer na stream porque aquilo era só truques ninja e cartas a sair do bolso. É o que dizem alegadamente, atenção, alegadamente, porque eu não tenho provas nenhumas disso. Era o que os espanhóis diziam à boca cheia em vários podcasts e várias coisas a gozar com essa situação. E também o Poza, que fez primeiro no Suíço, nos 2 nacionais espanhóis anteriores. Portanto, acho que são decks que o pessoal pode escolher sem medo nenhum, e se souberem pilotar bem este deck, ele vai-vos responder de uma forma muito positiva. Chegamos então ao top 2, com o grande Cabanas, com um jogador muito versátil que joga sempre com decks diferentes, mono black. É o apaixonado pelo preto, como eu costumo dizer. Aos poucos começa a equacionar, splashar com outras cores, mas sempre o preto, sempre o descarte, e pronto, é o que ele gosta de jogar e está a jogar muito bem. Tem um Pit Rec, que é um deck que eu sinceramente não gosto muito. Já tive muitas discussões por causa do Pit Rec, mas tenho que dar o braço a torcer que a mudança do meta está a favorecer um bocadinho o Pit Rec.
Tem 8 criaturas muito fortes, que são o Hypnotic Spectre e o Scourge. São criaturas voadoras. O Scourge dá 3 por cada turno. O hipnótico só dá 2, mas faz descartar uma carta da mão. E isso juntamente com o Ritual Sombrio. Aliás, eu levei Ritual Sombrio ao primeiro turno, tanto em Viseu como na terça-feira anterior, nos 6 jogos, se não me engano, não, nos 5 jogos que fiz com o Cabanas. Pântano, Ritual, toma lá. A maior parte das vezes hipnótico, numa das vezes Rex Cards, e coisas assim. É duro, é duro e está a funcionar muito bem. Sinceramente, é um deck que joga bem do topo, fica sem mão rápido, mas depois porta-se bem. E pronto, tem aqui uma coisa assim muito standard também. Depois tem os Cursed Scrolls, que é para mesmo sem mão, só que a carta que tem durante aquela altura que tem a carta na mão antes de a descartar para o Bottomless Pit dar o dano. Tem as racks que contra certos decks, contra mim foram muito boas. Os rituais, principalmente quando a gente tem ao primeiro turno, acho que é uma carta morta fora do primeiro turno, mas quando entra ao primeiro turno pode ser mesmo um absurdo, mesmo muito forte. Os edicts diabólicos, dois edicts, porque há muita criatura que o edito é incrível. E embora eu sinceramente prefira Smoother, compreendo a presença de dois edits. Eu provavelmente meteria 4 Smoothers de board, e se tivesse que meter edits metia-os de sideboard, mas percebo bem a presença do edit, principalmente, por exemplo, porque o edit contra Terrageddons, Ponza Elf pode não ser bom, porque ele faz o edit e ele ativa uma Mishra e sacrifica a Mishra e o bicho grande fica lá. Mas noutros matchups pode ser muito forte. Depois aqui o pacote das 4 duras e 3 therapies é quase uma obra literária. E não há assim muito a mudar. Funciona muito bem, e quando isto bate, já vi gente a morrer assim, literalmente, gente a morrer assim. Foi assim que eu perdi em Alicante, a levar duras therapies, flashback da therapy, e é muito duro. E depois os 4 Bottomless Pit, que também podem entrar com os rituais. É uma carta muito chata, principalmente contra decks que não conseguem lidar contra encantamentos, porque isto derrete-nos a mão, isso juntamente com o rec, num deck que joga de topo. Não é à toa que o Cabanas, que tende a jogar mesmo muito bem com preto, que faz o top 2, porque é um deck cheio de sinergias. Funciona, isto está tudo em sinergia, umas cartas com as outras. Eu esqueci-me de falar aqui uma carta que o Cabanas ia ficar triste comigo, que é muito forte, que ainda no outro dia temos a falar, que é o Funeral Charm. É uma carta incrível contra algumas das criaturas mais chatas do formato, tipo lacaios, esferas de raios, Mother of Runes, algumas cartas que são duras.
E além disso também dá para utilizarmos na nossa criatura, e ela fica com -1 de defesa, mas com +2 de ataque. E ainda dá para descartar uma carta instant, que acho que é a única carta que eu conheço de pré-modern de descarte instant, e a funcionar com as outras. Acho que funciona muito bem, por exemplo, em resposta ao trigger da Rack, para dar mais dano. E acho que é um deck que está muito bem conseguido. Depois 4 Mishras para também ter mais criaturas. As 4 Wastelands também me parece bem, embora sejam 8 cartas de Colorless. Acho que às vezes torna-se duro e quando vem, por exemplo, mãos com uma Wasteland e uma Mishra, ou 2 Mishras, ou 2 Wastelands. Mas fora isso, pronto, todos os decks têm que ter fraquezas, e acho que é, para mim, a grande fraqueza destes. Estas cartas são importantes, tanto as Mishras como as Wastelands, mas depois às vezes a gente cria um pântano e sai outra coisa. Depois tem alguma das cartas mais engraçadas de sideboard. Sinceramente, o preto o preto é uma cor muito odiosa. A distópia é um absurdo, é simplesmente um absurdo, derrete quase tudo, seja branco, seja verde. A distópia faz um trabalho inacreditável. Depois temos as pragas, que também contra certos matchups, decks tribais e não só, acho que é uma carta muito forte. O Gloom é uma carta que à primeira vista até pode a gente olhar, isto é uma carta completamente bárbara contra o branco. Isto é um ódio ao branco do maior, que não sei muito sinceramente se há alguma carta assim de ódio maior que esta, que eu esteja a ver assim. É uma carta muito... Uma pessoa ter que pagar mais 3 para castar, seja o que for, branco. Ainda por cima, atividades, habilidades ativadas, mais 3 para serem ativadas. É uma coisa que é muito duro e funciona muito bem. Eu já senti o Gloom a bater-me contra um Replenish, e faltava-me uma mana para conseguir baixar o Replenish, e morri assim contra o Cabanas. Portanto, já senti na pele o que o Gloom faz, e por exemplo, contra Replenish, por causa das waves e dos Replenish e das swords e assim, é uma carta muito, muito forte de sideboard. O Planar Void, neste momento, com o meta como está, com esses Replenish e outros e assim, acho que é uma carta que o preto tem que usar, sinceramente. Como o meta está, não sei até se não meteria 3 Planar Voids e tirava a Tormod Script, mas eu percebo que ele queira ter alguma coisa que dê para fazer depois, porque as cartas que já tiverem sido castadas antes não vão ser removidas, eu percebo. Isto só funciona se entrar logo, mas é uma carta muito forte. O Spinning Darkness é o trunfo contra um dos matchups mais difíceis que o Pitrek tem, que é Burn, e acho que muito sinceramente é uma carta que pode ser game changing numa partida, porque contra Burn, porque funciona muito bem. Poder matar uma criatura dele, ganhar 3 pontos de vida e ainda por cima não gastar mana, tendo 3 cartas no cemitério, que com este deck não é nada difícil. 3 cartas pretas.
com os rituais, com os charmes, com os therapies, com os duras, não é difícil. É uma carta que equilibra um pouco o matchup, embora, na minha opinião, continua a ser mais forte para Burn. Deck muito engraçado, muito fun para quem gosta de jogar com descarte. Acho que é um deck que não tem ganho torneios grandes. Acho que ganhou um na República Checa há uns tempos e tal, mas com consistência. Não é um deck a fazer grandes resultados, mas é um deck a ter em conta, e acho que cada vez mais um deck a ter em conta. Para finalizar, vamos abordar o deck vencedor, o deck do Luís Santos, batizado aqui como Counter Crab, que foi uma brincadeira que nós tivemos aí para Alicante, porque quando nós somos muito guerrilheiros aqui em Coimbra, e quando nós fomos a Alicante, nos torneios anteriores, não metíamos os decks que estávamos a jogar, para eles não saberem o que é que nós íamos, o que é que iam apanhar. E então, os decks que ganhavam, metíamos sempre Counter Crab, mas metíamos mesmo o Counter Crab. E então chegou um ponto e o Marinho estava sempre a dizer: quando nós lá chegámos ainda nos vão perguntar se o Counter Crab funciona, que é um deck que não existe, é mesmo fraco. O Crab é uma carta fraca, pronto. Como é que aquilo ganha torneios? E foi o que aconteceu. Nós estávamos lá, estava eu e o Mário e o Luís Santos, e veio-me o espanhol perguntar como é que nós ganhávamos com o Counter Crab, que se aquilo era assim tão forte para ganhar os torneios. E então houve pessoal que começou muito a brincar com isso. Se não me engano, no Lasco meteu Sly Crab ou Red Crab ou qualquer coisa assim, a brincarmos com a situação do Counter Crab, e meteram aí também em Viseu aí Counter Crab em honra a isso, embora o Luís tenha jogado de Welder. O Luís tem várias versões do Welder. Ele tem andado a aperfeiçoar e a trabalhar muito bem com este deck. Este deck é um deck letal para quem não o conhece. Quem ousar menosprezar este deck pode passar muito mal. Sofre do mesmo problema que o deck anterior, o Burn. O Burn normalmente é o deck mais difícil que o Welder apanha, até porque os Welders não ficam em jogo. Mas este tem aqui outras coisas muito interessantes, porque a jogar com os Survivals of the Fittest, consegue ter aqui uma tool muito interessante com os Angers e com os Genesis, ou seja, matas-me o Welder, eu depois meto o Welder outra vez. As birds para fazer ramp mana, assim como as Wall of Roots, e os Kyrian Rangers também para poder ativar o Welder 2 vezes por turno. O Anger e o Squee, pronto, fazem parte da tool do Survival. O Cross and Tusker é uma carta muito interessante para quem joga de verde, muito sinceramente, eu já tenho falado. É uma carta que em early game é boa, porque fazemos cycling e vamos buscar um terreno. Em late game é uma carta forte. É uma carta, é uma 6-5, é uma carta forte e não é fácil de ser matada. Não é fácil de matar isto. Acho que é uma carta que é subvalorizada, e podia-se jogar um bocadinho mais com ela, que é bastante boa. Aqui o Shield Sphere é uma das brincadeiras aqui dos truques
que este deck tem, para depois andar aí a fazer trocas com elas. Também funciona bem para parar cartas chatas como o Fanático, ou como o Lacaio. O Triskelion também faz aquelas trocazinhas do cemitério, que é dá plim, troca com uma esfera ou com uma pétala de lótus, ou com alguma coisa que lá esteja, ou por exemplo com o Interorbs ou o Tsabos Web, que o Tsabos Web, quando entra em jogo, compra-se uma carta, ou com Tanglewire. E depois, se tivermos o Kyrian Ranger, ou se tivermos 2 Welders, troca outra vez e dá mais plim. Pronto, isto entra num combo muito interessante. Da mesma forma que o Kyrian Ranger faz combo aqui com o Colossus, ele não desvira, mas o Ranger obriga-o a desvirar. E isto funciona muito bem, não é à toa que o Luís ganhou o torneio. E depois tem aqui outro combo fortíssimo, que é o Winter Orb Tanglewire. E ele anda a trocá-los do cemitério, ele troca-os do cemitério para jogo e do jogo para cemitério. E o que faz com que ele consiga desvirar e depois a gente já não consiga desvirar. É duro. Depois deste lock é muito difícil sair dele. E portanto já estou a perceber porque é que se fala de ódio de cemitérios. Estes decks são aqueles decks que fazem mostrar que é preciso ódio a cemitério. Porque se nós deixarmos isto arrancar, ou o deck é muito rápido do adversário e mata-o antes, se dá um bocadinho de espaço, este deck, quando agarra, é pitbull, não larga mais e sufoca mesmo. É das prisões mais chatas que estão no formato. Depois tem aqui os tutores, que dá para tudo, não é? Dá para tudo. Tanto para o survival ou para qualquer artefacto que seja necessário na altura, que combina muito bem. Depois tem aqui o Solitary Confinement, que é muito bom contra certos matchups, principalmente Burn, que é um matchup complicado e que normalmente os jogadores de Welder têm medo. Tem o Seal porque funciona bem com o tutor e também contra certos matchups é essencial. E a Library, que é uma carta fortíssima do nosso formato. Depois temos aqui 3 florestas, 2 montanhas, uma planície, as Wooded Foothills, as Windswept e uma City of Brass. E a verdade é que este deck funciona muito bem com esta base de mana, portanto o Luís costuma ganhar com alguma regularidade, portanto não é um deck que eu tenha jogado, não é um deck que eu alguma vez já joguei muitas vezes contra o Luís, jogo muitas vezes contra ele, conheço bem o deck, mas sinceramente a jogar com ele nunca joguei, portanto não vou acreditar na experiência e na qualidade do Luís, porque não tenho 19 terrenos, pronto, havendo aqui Mandarrame também, acho que e um lá no ar aqui também, portanto funciona bem. Depois no sideboard é um sideboard de tu que vais buscar tudo, não é? Um Sharpshooter, um botão nomes para ganhar vida, Snaring Bridge para os Terravores e os Dreadnoughts desta vida, o Spore Frog também é uma carta que parece que não vale nada, e a gente pode se rir, mas isto é absurdo, principalmente com o Genesis no cemitério, porque eu pago 3, meto na mão mais 1, baixo 4, e eu paro um Dreadnought todos os turnos ou paro um Terravor todos os turnos.
a fornalha, porque o Luís gosta muito de brincar com o cemitério dele, mas não gosta que os outros o façam. O Defense Grid, porque é importante. Este deck pode sofrer com anulas e assim equilibra um bocadinho mais as coisas. Mais uma vez, a necessidade de ferramentas contra o vermelho, com o Absolute Law, 2 naturalizares. A Aura Shard é uma carta incrível, até porque depois com o Elder a trocar, por exemplo, um Shield Sphere com Triskelion ou com outra coisa qualquer, está a meter uma criatura em jogo e destrói encantamento ou artefacto. E decks de encantamentos ou artefactos passam muito mal, sejam Dreadnoughts, sejam Enchantress, sejam Muds, seja o que é que for, ele controla o jogo assim. O Compost, porque o respeito ao preto é muito grande. A Masticore é mais uma criatura que é um artefacto que dá para brincar com ela e pode limpar a board do adversário contra certos matchups. Um monge realista, porque mais uma vez o Luís gosta do survival na mesa, mas não gosta que os outros tenham encantamentos chatos. E então com o survival consegue ir buscá-lo, assim como o Octavio pós artefactos. Ele tem aqui destruir criaturas, destruir encantamentos, destruir artefactos, prevenir dano, impedir que as criaturas grandes ganhem, ganhar vida, mais uma vez destruir criaturas. Portanto, é um sideboard muito abrangente, é um deck muito bom. Não é à toa que o Luís ficou em primeiro lugar. Ele fez 22º em Alicante, esteve muito perto do top 16. E o Luís é daqueles jogadores que quando faz top é muito perigoso, porque é um jogador muito experiente, e eu acredito que se ele fizesse top 16 em Alicante poderia ter ganho aquilo. Claro que a gente nunca sabe o que o matchups aqui ia apanhar, mas é um deck a ter em conta. Ele tem várias versões, tem versões com Tinkers, tem versão com Survival. Umas têm umas coisas boas, outras têm outras boas, portanto acho que ambos são decks engraçados. No entanto, eu acho que esta versão tem aqui muita solução. Os survivals são muito bons, mas contra decks que removam muito encantamentos passa um bocadinho pior, e os outros com os Tinkers e com os Factor Fictions e assim tem mais draw, tem mais forma de meter artefactos no cemitério, e também pronto, tem outras soluções, tem outras ferramentas para lidar com os adversários. No final, a final entre o Cabanas e o Luís foi muito disputada, foi a 3 jogos, foi muito disputada, calhou para o Luís. O Luís acho que revelou um bocadinho mais de experiência, mas foi uma final digna, e o Luís foi um digno vencedor. O Cabanas foi um digno segundo classificado, e agora temos o torneio de 5 de outubro aqui à porta, e espero que vocês preparem bem os vossos decks. Se quiserem ouvir alguma das sugestões ou verem algum destas listas, estejam à vontade, porque a gente gostava que em 5 de outubro fosse o maior número de pessoas possíveis, com os melhores decks possíveis, para a gente ter aí um torneio
competitivo, daqueles que quem ganha no final limpa a testa e diz assim: não sei como é que ganhei isto, o field era difícil, pronto, calhou para mim, ou tive a sorte ou tive o mérito, mas que ele sinta que tenha muita dificuldade. Portanto, vamos observar este top, e assim como outros a nível internacional, e vamos então, dia 5 de outubro, fazer o melhor e o maior torneio de sempre em pré-modern em Portugal. Até lá, pessoal.